Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Nelson Adrian, sou professor de Sociologia e vim aqui falar sobre um novo trabalho, né? A novidade que o Grupo Ideal está oferecendo a vocês, que é esse acordo, essa união entre a redação e as ciências humanas, no sentido da gente poder passar para vocês alunos, a melhor maneira de argumentar, né, o repertório sociocultural da redação. Né? Então, nesse acordo, nessa ideia, né, eu seria um suporte, eu, professor Nel, seria um suporte do trabalho da professora Maíra, né, a professora de redação de vocês, onde ela escolhe as propostas de redação, ela escolhe quais os temas devem ser melhor analisados dentro da ideia, por exemplo, do Enem, sabendo, é claro, que ela trabalha com essa parte das classificações semânticas, a estrutura do texto, tá? E o meu trabalho, enquanto um suporte, vai ser unicamente de analisar o repertório sociocultural. Muitas vezes os alunos têm muita dificuldade em qual o melhor autor a ser analisada numa proposta de redação, quais os conceitos das ciências humanas devem ser usados. Então, por isso, eu vou trabalhar com essa parte aí. Para quem não me conhece, eu já trabalho já há 7 anos com um repertório sociocultural. Eu tenho alguns materiais, algumas publicações já lançadas, desde o Manual de Ciências Humanas Aplicadas à Redação, que é o primeiro material de repertório sociocultural do Brasil. É uma coisa que me orgulha muito, tá? E que eu vou passar para vocês, para o grupo de vocês, esse material, o primeiro exemplar. E também, há 2 anos, eu lancei o Guia Único de Ciências Humanas para a Redação, que é um livro que aborda as propostas de redação e como analisar o repertório dessas propostas. Tá? É um dos primeiros livros de repertório sociocultural do Brasil, que também me deixa muito orgulhoso. Eu fiz esse trabalho junto com o professor Jeffrey, numa parceria aí, tá? Professor de filosofia. Então, nesse caso, gente, a gente vai fazer aqui uma análise, é justamente esse trabalho, né, essa equipe, né, justamente para poder verificar quais os melhores, o melhor meio, a melhor forma de você usar o conceito das ciências humanas numa proposta de redação. Então eu vou ser um suporte. Eu vou ser um suporte justamente no trabalho da professora Maíra, que ela vai desenvolver o trabalho carro-chefe dessas ideias, porque é ela que vai estabelecer quais as propostas, quais os temas da redação, e eu, por outro lado, vou trabalhar com essa parte de humanas, essa parte do repertório sociocultural. Muitas vezes o aluno tem uma dificuldade em relação em verificar qual o melhor autor, o melhor conceito dentro de uma proposta de redação. Tudo bem? Então, gente, para começar, primeiro ponto aqui, nós temos aqui uma proposta que o título é Recenseamento Demográfico. Inclusive, a ideia é que eu faça essas análises sempre depois que você desenvolveu a proposta de redação. Você desenvolveu a proposta, 2, 3, 4 dias depois, eu vou fazer análise do repertório, assim, qual conceito você poderia usar aqui, é mais ou menos nesse sentido, trabalha mais ou menos nessa ideia, tá bom? Então, o título é Recenseamento Demográfico, acho que esse tema ali foi da semana passada, tá? Então, assim, primeira coisa, estamos falando de censo. Censo é pesquisa. A gente fala assim, para que um recenseamento? Para que a ideia do censo? Primeira coisa que o censo é uma forma de verificar quantas pessoas existem no local, tá? Quem são essas pessoas? Como é o território? Qual é a condição que essas pessoas estão ali, né? É mais ou menos essa ideia. Logo, nós estamos falando de uma política de Estado. De novo, uma política de Estado, que não é a mesma coisa que política de governo. Tá? Política de governo é uma coisa transitória. Tá? Existe naquele governo e pode acabar. Tá? Já a política de Estado é uma coisa que se mantém. Independentemente do governante que assumir, ou Michel Temer, ou Bolsonaro, ou Lula, seja lá quem for, é obrigatório sempre fazer o censo, fazer essa análise demográfica da situação da população. Aí tu fala assim, Nelson, por que isso é importante? Porque para que o Estado, para que o governo
possa auxiliar as pessoas, criem políticas públicas de saúde, educação, saneamento, naquele território, naquela região, precisa ter uma noção de quantas pessoas tem ali. Precisa ter uma ideia de quem são essas pessoas, qual é a condição sociocultural, socioeconômica daquelas pessoas. Está entendendo? Então por isso que é uma política de Estado. Ela sempre se mantém, ela sempre tem que se manter no sentido de dar uma ideia, um norte para que o governante possa saber o que é que ele pode fazer com uma quantidade X de pessoas. Por isso que é importante. Tá? Então, a gente pode começar já falando isso. Olha, política de Estado que não é a mesma coisa que política de governo. Estamos falando de uma política de governo e a política, aliás, uma política de Estado, né, que não é a mesma coisa que política de governo. Então, o censo em si, ele é uma política de Estado, ele sempre se mantém, e ele é importante para servir como um suporte para que o Estado possa desenvolver as políticas públicas, os modelos de políticas públicas que podem existir, que podem se desenvolver, certo? Dentro de um país, dentro de um Estado, dentro de um município e assim vai. Começa por aí, certo? Gente, não ligue muito não que tem aqui de vez em quando uma cachorradazinha que fica enchendo, sabe? Mas deixa pra lá. Então, aí voltando, outra situação também é assim. Bom, primeiro, política de Estado. Segundo, estamos falando de políticas públicas. Fala assim, o que é um censo demográfico? É uma política pública, visa auxiliar a população, visa dar uma condição à população. A ideia é fazer uma pesquisa, que o Estado desenvolve essa pesquisa para tentar ter uma ideia de como ajudar e auxiliar, sempre no sentido de auxiliar a população. E para isso é necessário ter a noção de censo, a noção de quantas pessoas existem naquela área, naquele local. Num dos textos complementares aqui está falando sobre o fato de muitas pessoas se negarem, por exemplo, a abrir as portas da sua casa para os pesquisadores do censo, do IBGE. Olha, isso acontece. Nos últimos anos se tornou cada vez maior, né? Até porque o último governo anterior realmente ele não criou uma política no sentido de conscientizar as pessoas sobre a importância do censo. Então eu acho assim, não vou abrir a minha porta para um estranho, acho que não é interessante, acho assim, muitas vezes esquece de avisar para essas pessoas, aí o Estado tem que fazer isso, né? Quer dizer, principalmente na figura do governo, de que se não tiver, se você não abrir as portas para o pesquisador do IBGE, né, como é que o Estado vai poder te auxiliar? Como é que o Estado vai poder ajudar, por exemplo, no saneamento da tua rua, certo? No serviço de coleta de lixo, por exemplo. Então as pessoas elas não têm noção disso. Então a gente pode dizer que o censo em si, ou no caso aqui o recenseamento demográfico em si, ele também, além de ser uma política de Estado, é uma política pública que visa auxiliar e ajudar a população. Né? Então não tem nada de ruim, é tudo de bom. Mas muitas vezes as pessoas se negam a abrir as suas portas para um pesquisador do IBGE porque entende que isso não é tão importante, pelo contrário, essas informações que o IBGE pega são levadas para o Estado então a partir daí vai processar tudo isso para criar as políticas públicas, né, de saúde, educação e saneamento para a população. Então é muito importante. E um último aspecto, gente, que a gente pode analisar aí, a gente fala assim, Nelson, um autor que a gente pode usar nesse tema. Ou você pode usar o Michel Foucault. Michel Foucault, né, filósofo francês, que ele fala da política do biopoder ou biopolítica. Tá? Biopoder ou biopolítica. O que é isso? A biopolítica é uma estrutura, é uma política pública criada pelo Estado para ter o controle físico e biológico da população. Basicamente assim, no passado, gente, o Estado ele não tinha a noção de responsabilidade pela sua população, não havia essa noção. Tá? Só que, com o tempo, começou a se criar, por exemplo, políticas públicas para auxiliar a população. Dentre essas políticas públicas está o quê? Criar hospitais públicos, que isso não existia no passado, tá? Para poder auxiliar as pessoas. Então o conceito de biopolítica ou biopoder parte da ideia de que o Estado ele vai ter o controle da condição física, biológica da população. Para isso ele precisa fazer a pesquisa.
saber quantas pessoas existem ali em determinado local, mais ou menos nesse sentido. Nós tivemos um caso, acho que uma das primeiras biopolíticas que apareceu na história, assim, na modernidade, foi no início do século XX, quando nós tivemos a pandemia da gripe espanhola, aonde o Estado ele vai criar o quê? Hospitais de campanha, né, hospitais provisórios, para atender as pessoas, as vítimas dessa pandemia. Quer dizer, a ideia era isolar essas pessoas contaminadas, porque elas, junto com outras pessoas não contaminadas, a ideia é a proliferação da doença. Então, essa ideia do isolamento, que a gente verificou também, por exemplo, na pandemia do coronavírus, é uma biopolítica. O Estado cria toda uma estrutura de usar máscara, usar um tipo de estrutura adequada, isolar os contaminados, o processo de vacinação, a estrutura de você vacinar as pessoas, tudo isso é biopolítica. Né? São que políticas públicas criadas para poder ter um controle físico e biológico da população. E de alguma maneira o censo também é isso, ele parte dessa ideia. Então o conceito de biopolítica se enquadraria perfeitamente essa ideia do Michel Foucault. Se enquadraria perfeitamente dentro dessa ideia. Na história nós tivemos algumas biopolíticas equivocadas. Por exemplo, no século passado, a China, ela, na década de 70 do século passado, ela criou a biopolítica do filho único. Né? Os chineses perceberam que tinham uma população gigantesca, né? Começou a obrigar os casais a ter apenas um filho, tá? E aí houve uma diminuição que da década de 70 até a década de 90, na política do filho único, algo em torno de 500 milhões de pessoas deixaram de nascer. Então nós temos aí a biopolítica. Mas para isso foi necessário fazer uma pesquisa para ter uma noção, né, de quanto do tamanho da população. É claro que depois houve problemas, né, porque houve uma quantidade muito grande de meninas que foram, que, digamos assim, abortadas, né, porque há uma preferência lá muito mais por menino do que por meninas. Isso foi já uma outra história, né, que hoje você tem uma história, um problema lá na China por causa dessa política, tem muito mais homem do que mulher, né, então tem uma situação. Então você tem biopolíticas que elas podem trazer problemas, e criou, na verdade, um grande problema para o Estado chinês. Então, meus amigos, a gente pode dizer que nós temos aí duas situações: a biopolítica ou biopoder, que é justamente uma política pública de controle da população, do tamanho da população, e isso é importante, esse controle, para que o Estado possa agir em favor dessa população, no controle dessa população também. Então, o conceito de biopolítica ou biopoder de Michel Foucault. Tudo bem? Gente, é isso. Essa foi a nossa primeira análise de repertório, espero que vocês tenham gostado. E no decorrer do tempo, nas próximas oportunidades, a professora vai passar outras propostas e eu vou ficar aqui fazendo essa análise sobre essas propostas, justamente num acordo bem legal, num trabalho em equipe, para que a gente possa oferecer para vocês, alunos, um trabalho nota 10. Né? No caso aqui, nota 1000, né? Se der tudo certo. Tá bom? Falou, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.